Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos aprender sobre os números decimais, né? Nós já falamos um pouquinho sobre eles e na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais detalhadamente. Vamos conhecer o sistema de numeração decimal, vamos escrever corretamente esses números e vamos comparar os números decimais. Então, para começar, nós vamos colocar aqui o número decimal, 2,25. Eu chamo essa minha primeira parte, que é o número 2, de número inteiro, porque ele está antes da vírgula. Tudo que está antes da vírgula é um número inteiro. E essa outra parte aqui, né, eu chamo de parte decimal. Porque ela está após a vírgula. Depois da vírgula não é mais um número inteiro. Então isso é a principal informação que a gente precisa saber. Chamamos de números decimais aqueles números que contêm vírgula, que eu já falei com vocês. E aí essas vírgulas separam a parte inteira da parte decimal. Os números decimais, eles podem ser divididos em décimos e centésimos, como nós já vimos no bimestre anterior. E para determinar a quantidade de décimo e centésimo, nós utilizamos a seguinte classe, né? Quando o número tem uma casa depois da vírgula, décimo. Quando tem duas casas, centésimo. Quando tem três casas, milésimo. Isso nós aprendemos no conteúdo de frações, mas isso já nos ajuda a compreender quando que é décimo e quando que é centésimo, tá? Então vamos lá. Representação geométrica. A gente tem aqui a representação de décimo e centésimo em forma do cubo. Por quê? Ele mostra aqui no livro para você a parte inteira, que é o objeto que é todo completo aqui, todo pintadinho de azul. Ele mostra aqui para você a parte que significa um décimo. Por que que é um décimo? Porque eu peguei toda a figura, o meu inteiro, e dividi em 10 partes iguais. E aí eu pintei uma só. Então eu tenho um décimo dessa figura. E aqui a terceira figura eu dividi em 100 quadradinhos. E pintei apenas um. Então aqui eu tenho um centésimo, porque a figura foi dividida em 100. Então toda vez que você tiver um número decimal, um número que contém vírgula, você deve ler da seguinte maneira: 2 inteiros e 25 centésimos. Se você tem aqui 1,7, você vai ler 1 inteiro e 7 décimos, porque você tem só uma casa depois da vírgula. Se eu tenho 1,72, eu leio 1 inteiro e 72 centésimos, porque eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, pessoal, não esqueça, sempre que você lê, assim como no conteúdo da aula passada, quando você lê os valores monetários, né, do nosso dinheiro, você lê R$1,72, aqui você tem que ler também 1 inteiro e 72 centésimos. E você deve escrever também dessa forma, tá bom? Então agora é só você fazer os exercícios da página 11 e até a página 13, tá? Qualquer dúvida é só você chamar. Não esqueça que quando a gente vai comparar os números decimais, a gente tem que seguir os passos de quê? A gente tem que observar o número inteiro, porque a parte inteira que for maior é aquele que vai determinar se o número é maior ou menor, tá bom? Então um beijão para vocês, até a próxima.